capítulo de número 6 de 2 Samuel, verso de número 1. Acredito que, se o irmão me der só um pouquinho do retorno, só um retorninho para mim. Estou com um probleminha, rapaz. Peguei essa gripe aí, parece que... Opa, muito obrigado, agradeço. Capítulo de número 6, versículo de número 1. Todos encontraram, amém? Diz assim: então convocou Davi novamente todos os homens escolhidos de Israel, uns 30.000. E saiu com todo o povo que estava com ele, desde Baala de Judá, para trazer de lá a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor Jeová, que habita entre os querubins. E colocaram a arca de Deus em um carro novo, e a tiraram da casa de Abinadab, que estava na colina de Uza. Filhos de Abinadab conduziram o carro, e Aior, e o levaram com a arca de Deus à casa de Abinadab, que estava na colina, e Aior adiante da arca. E Davi e toda a casa de Israel celebrava diante do Senhor Jeová com todo tipo de instrumento feitos de madeira, de faia, com harpas, saltérios, pandeiros, tamborins e símbolos. E quando chegaram à eira de Nacon, Uzá estendeu a sua mão para sustentar a arca de Deus, porque os bois tropeçaram. Então a ira de Jeová se estendeu-se contra Uzá, e Deus o feriu por causa da sua precipitação, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi entristeceu-se muito, porque o Senhor Jeová dividira Uzá daquela forma. E aquele lugar foi chamado até os dias de hoje como Perez Uzá, que significa divisão de Uzá, até o dia de hoje. E Davi temeu ao Senhor Jeová naquele dia e disse: como virá a minha arca do Senhor? Então Davi não quis trasladar a arca de Jeová para junto de si, na cidade de Davi, mas Davi a levou para a casa de Obed-edom, o geteu. E a arca do Senhor Jeová ficou na casa de Obed-edom, o geteu, durante 3 meses, e o Senhor abençoou Obed-edom e toda a sua casa. E relataram a Davi o seguinte: e abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que lhe pertencia, por causa da arca de Deus. Então Davi foi e trouxe a arca de Deus da casa de Obed-edom para a cidade de Davi com alegria. E aconteceu que, quando aqueles que levavam a arca davam 6 passos, Davi sacrificava um boi e um carneiro cevado. Então Davi saltava diante de Jeová com todas as suas forças, e Davi vestia um efode de linho, de modo que Davi e toda a casa de Israel trouxeram a arca de Jeová com júbilo ao som de chofares. E quando a arca do Senhor Jeová estava na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, olhou pela janela e viu o rei Davi saltando e dançando diante do Senhor, e desprezou em seu coração. E trouxeram a arca do Senhor e a colocaram em seu lugar, no meio da tenda de Davi. Levantara então Davi, ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor, e quando Davi terminou de oferecer os sacrifícios e os sacrifícios pacíficos, abençoou o povo de Israel, em nome do Senhor Jeová. Aqui se manifesta o Tissabaote. E repartiu entre todo o povo, entre toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, a cada um pão, um pedaço de carne, um bolo de passas. Então todo o povo partiu, cada um para a sua casa. Então voltou-se Davi para abençoar a sua casa. E quando Mical, filha de Saul, saiu para receber a Davi, disse-lhe: quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje diante dos olhos das suas servas e de seus servos, como se descobre sem decoro qualquer insensato. E respondeu Davi a Mical: foi diante de Jeová que me escolheu antes do que a teu pai e sobre a tua casa, para designar-me como príncipe sobre todo o povo do Senhor, sobre todo Israel. E eu celebrarei na presença do Senhor Jeová, e ainda me farei muito mais vil, e me humilharei diante dos meus próprios olhos. E quanto às servas de que falastes, delas serei honrado. E Mical, filha de Saul, não teve filhos até aqueles dias. Amém? Podeis assentar, meus irmãos. Texto um pouco longo, mas foi importante fazer essa leitura para que os irmãos possam entender esta noite esse texto. Porque durante muitos anos, há aproximadamente 20 anos, a arca ela ficou perdida durante 20 anos.
E nesse período de 20 anos que a arca ficou sem a sua atividade no templo ou na tenda da congregação, logo que Davi então assume o reinado de Israel, logo que ele assume como rei em Israel, lhe veio um desejo muito grande. Qual foi o desejo? De ir buscar a arca. Ele desejou trazer a arca para Jerusalém. Porque a arca foi abandonada num período, e depois Abinadab conseguiu trazer a arca para dentro da sua casa. Aí você talvez me pergunte, mas pastor, o que significa trazer a arca do Senhor? Significa trazer a presença. Significa estar perto de Deus. Significa desfrutar de comunhão. Todas as vezes que você está próximo de Deus, perto de Deus, você está perto, desfrutando de comunhão, de profunda comunhão com o Senhor. Quando Davi diz que queria e desejava trazer a arca do Senhor para Jerusalém, trazer a arca para as nossas vidas significa trazer bênçãos. Trazer a arca para as nossas vidas significa trazer recompensa. Trazer a arca de Jeová para as nossas vidas é algo extraordinário. E Davi descobriu isso, ele teve um desejo, ele viu a necessidade de trazer a arca, de levar a arca para Jerusalém. Mas como fazer isso? Deus estabeleceu princípios, Deus estabeleceu alguns princípios para que se conduzisse a arca. Não se podia conduzir a arca, pastor Nunes, de qualquer maneira, de qualquer forma, de qualquer jeito. Deus estabeleceu um princípio importante para conduzir a arca. Mas como conduzi-la? Abinadab, para que os irmãos tenham uma ideia, rapidamente uma história pequena sobre Abinadab, morava em um pequeno vilarejo chamado de Kiriat Jearim. Era um vilarejo pequeno e a arca estava justamente nesse local, dentro da sua casa. E Davi então propôs ir buscar a arca, e ele foi até Kiriat Jearim, e então começou aos preparativos para tirar a arca de Kiriat Jearim e levá-la para Jerusalém. Ele reuniu os grandes homens, ele reuniu uma massa muito grande, ele queria celebrar um grande culto ao Senhor. Mas como é que eu vou celebrar um grande culto se eu não levar um grande exército? Então ele escolheu 30 e poucos mil homens, entre mulheres, cantores, sacerdotes, flautistas, arpistas, tocadores, todos, ele reuniu todo este povo e levou com ele para trazer a arca do Senhor. E, amados irmãos, aí quando a gente começa a estudar esse texto, a perceber a forma como Deus trabalhou, a forma como Deus estava fazendo para que eles pudessem levar para Jerusalém essa arca. Hoje em dia nós estamos vivendo momentos difíceis em relação a esse contexto, porque as pessoas estão brincando com a presença de Deus. Não se pode brincar com aquilo que é sagrado, com aquilo que é mais precioso, com aquilo que é mais maravilhoso, com aquilo que é mais glorioso, com aquilo que é mais poderoso, com aquilo que é santo, com aquilo que é extraordinário. O próprio Isaías, quando ele, após todo o problema que ele teve com o rei Uzias, depois de 52 anos de reinado, o rei Uzias morreu, Isaías então foi ao templo orar e dizer: Senhor, e agora o que vai acontecer? A primeira coisa que ele se deparou dentro do templo foi com a presença da glória de Deus. E quando ele se deparou com a presença da glória de Deus, parece assim que ele tirou toda a coberta de sobre si. Ele disse: ai meu Deus, que eu estou vendo a tua presença, ai de mim, que sou homem pecador, com medo de morrer. Então a glória de Deus, a presença de Deus precisa ser tratada com muito respeito. Não se pode tratar a presença de Deus de qualquer maneira. Não se pode tratar a presença de Deus de qualquer jeito. Hoje me parece que as pessoas estão brincando. Você vê que as pessoas brincam com as línguas estranhas. Elas brincam de ser crente, elas brincam com a presença de Deus. Parece assim que a presença de Deus se tornou algo tão comum no meio das pessoas que ela torna uma coisa comum demais. E não é assim que se deve tratar a presença de Deus, porque a presença de Deus ela é poderosa, ela é extraordinária. A presença de Deus ela vivifica, ela santifica. A presença de Deus é algo grandioso e que a gente precisa ter muita responsabilidade com a presença do Senhor, ter muito respeito com a presença de Deus.
Eu imagino, meus irmãos, que existe um sentimento de tristeza instalado no coração de Deus. Por que, pastor? Tem um sentimento de tristeza instalado no coração do Senhor Jeová. Pois ele está vendo pastores transformarem a palavra de Deus em teoria da prosperidade, transformarem a Bíblia em um baú de felicidade, onde se você não for sorteado hoje, talvez amanhã com certeza você será. Parece assim que as coisas tomaram um rumo que a gente não está entendendo o que está acontecendo. Púlpitos que estão sendo tomados por verdadeiros artistas que já não respeitam mais a presença de Deus. Pessoas que citam palavrões no púlpito, na casa de Deus, não respeitando a presença de Deus. O que é isso? O que está acontecendo? E o pior de tudo, que com todas essas teorias que são criadas, estão levando muitos ao engano. Aí eu pergunto, mas as pessoas não mais pensam? As pessoas não mais estudam a palavra, não mais ouvem a palavra? O que é isso que está acontecendo? Pois as pessoas estão desesperadas, a maioria delas. As igrejas por aí, as igrejas sincréticas, que são as igrejas que têm um sincretismo religioso, pastor Nunes, a maioria delas estão cheias de pessoas em busca de dinheiro, em busca de riqueza, em busca de glória, mas não estão em busca da presença de Deus, que é o mais importante de tudo nas nossas vidas. Porque se você tiver a presença de Deus, automaticamente você será abençoado, não precisa de mais nada. Você não precisa da rosa, você não precisa do lenço, você não precisa do óleo, nada disso. Tudo isso é apenas subterfúgio. O que você precisa é a presença de Deus, porque é ela que te faz prosperar, é ela que te faz sarar, é ela que te faz renovar, é ela que te faz caminhar com força para vencer os dias maus. Aleluia. A igreja, ela deve sempre estar apresentada de boa forma para que o noivo possa chegar-se. Nos dias de hoje, muitas pseus das igrejas, infelizmente, é difícil a gente falar isso, mas é uma verdade. Pseus das igrejas estão levando muitos ao erro, o risco é eminente, mas uma coisa é certa, Deus está levantando uma nova geração que vai fazer a diferença. Geração de homens e mulheres comprometidos unicamente com uma coisa, com a palavra de Deus. Geração de homens e mulheres comprometidos com uma única coisa, com a adoração na casa de Deus. Geração de homens e mulheres com um único objetivo, de pregar a verdade a tempo e fora de tempo. O Senhor disse: eu estou à procura de verdadeiros adoradores que me adorem em espírito e em verdade. É preciso que se trate a presença de Deus com essa finalidade de que Deus, ele é tudo e nós não somos absolutamente nada. Então você tem que colocar isso como prioridade na sua vida. Deus, ele é tudo para você. Ele é tudo na sua vida. Você pode ser rico, você pode ser bem de vida, você pode ser uma estrela, você pode ser alguém muito poderoso, mas se não tiver Deus, não tiver Jesus, não tiver a presença de Deus, não está valendo nada. Porque nada dessa terra é eterno, tudo é perene, tudo é passageiro. As pessoas passam, até nós mesmos somos passageiros. Hoje você está vivo, amanhã você pode não estar. Por isso que é importante que nós tenhamos essa consciência de que a glória de Deus, a presença de Deus, ela é muito importante para nós. E aí o Senhor então estabeleceu uma coisa importante: de todos os utensílios que foram construídos para o tabernáculo, que são muitos utensílios que foram construídos para o tabernáculo, a arca é um dos itens mais importantes que existe, que foi construído quando o Senhor deu a planta de todas as peças do tabernáculo. Dentre elas estava a arca do concerto, ou a arca da aliança, ou a arca da glória de Deus. Para que possamos conhecer a relação entre os personagens que são envolvidos nesse contexto, é importante que se faça um destaque muito profundo sobre essa peça importante, dentro desse contexto, que é a arca. Porque o que Davi foi buscar? Ele não foi buscar o irmão dele, ele não foi buscar um parente, ele não foi buscar um amigo, ele foi buscar a arca da aliança.
E quando Bezaleel, que foi o arquiteto, que foi o artífice que criou que construiu essa peça tão preciosa que é a arca, faz necessário que a igreja, irmãos, conheça essa peça com muita profundidade. Pois este artefato religioso, a Arca da Aliança, ela é algo extraordinário, por isso que ela desapareceu. A arca não está lá na Igreja Católica em Roma, a arca não está lá na Índia, a arca não está lá na África, a arca não está em Jerusalém, a arca não está na Síria, não, a arca não está em nenhum desses lugares. Irmãos, quando foi da destruição do templo de Salomão, antes de Zorobabel, quando foi dessa destruição do templo de Salomão, todos os utensílios que faziam parte do templo ou do tabernáculo foram destruídos. Porque Deus não deixou nada para que o homem pudesse adorar, para que o homem pudesse cultuar. Deus disse, não posso, ele tem que cultuar a mim, não me vendo, não me enxergando, não me ouvindo, mas tendo a minha presença pela fé. Jesus disse, bem-aventurado és tu que estás vendo, mas mais bem-aventurado ainda são aqueles que não viram, que não veem, mas creem. Aleluia. Preste bem atenção no que eu quero falar para você. No livro de Gênesis, no livro de Êxodo, capítulo de número 37, depois você vai ler. Êxodo capítulo 37, versículo de número 1, o Senhor chama Bezaleel para construir a arca de madeira de acácia. Mas por que Deus escolheu a madeira de acácia? Tudo tem uma importância muito grande. Eu dei alguns meses atrás, foram 5 meses que eu falo assim, intercalado, foram a média de 5 a 8 meses mais ou menos, eu dei esse curso sobre a Arca da Aliança, sobre o tabernáculo, que é a minha especialidade. Aí eu falei sobre o tabernáculo de maneira, pastor, que o povo ficou assim, mas pastor, como é que é? Eu tive que falar de todas as especificidades de cada peça da arca, de cada instrumento, de cada coisa que o Senhor utilizou para a construção do tabernáculo, da arca, de todos os instrumentos. E Deus disse, olha, ela tem que ser construída da madeira de acácia, com 1,10 m de comprimento, 70 centímetros de largura, 70 centímetros de altura. A Bíblia relata que esse artesão, chamado Bezaleel, foi chamado por Moisés para construir essa peça. E o mais interessante é que, segundo está escrito no texto, que as medidas da arca não foram dadas por Moisés. As medidas da arca foram dadas por Deus. Irmãos, o modelo de todo o tabernáculo. Pastor, onde foi o primeiro tabernáculo? O Éden. O Éden foi o primeiro templo. O segundo templo, o de Davi, o de Salomão. E o terceiro templo de Zorobabel, que é o mesmo templo também de Herodes. Quando Jesus esteve na terra, ele olhou para o templo de Herodes, que foi o templo de Zorobabel, mas Herodes transformou aquele templo, era onde poderia estar a presença de Deus, a manifestação da glória de Deus. O Senhor disse assim, não ficará pedra sobre pedra. E depois, uns anos mais à frente, Roma invadiu toda Jerusalém e destruiu com aquele templo, e até hoje eles estão prestes a construir o templo, porque quando eles fizeram isso, automaticamente o Senhor estará pronto para vir arrebatar a sua igreja. Mas bem, voltando aqui sobre a arca, porque é importante a gente entender isso aqui. Ele disse, construa a arca da madeira de acácia. O mais importante que você precisa imaginar, quem já viu aqui a madeira de acácia pessoalmente, fisicamente? Alguém já viu? Não, o que tem a madeira de acácia? É uma das madeiras que bicho não come, cupim não consegue, porque ela tem um certo odor, uma enzima que sai da madeira de acácia, e ela tem muito nós. O Senhor disse para construir da arca ser construída da madeira de acácia, porque ela tinha muito nós. Aí o Senhor disse assim, não pode, porque se ela ficar somente na madeira de acácia, as pessoas vão ver os nós da madeira na arca. Então você vai fazer o seguinte, você vai revesti-la, você vai revestir a arca por dentro e por fora com
ouro puro. Não é esse ouro que a gente compra por aí que é falsificado. É ouro puro, puríssimo ouro. Mas por quê? Porque a acácia, ela fala da humanidade, ela fala do homem, ela fala da fragilidade, ela fala do homem. E o ouro fala da grandeza de Deus, da glória de Deus, do poder de Deus, da majestade de Deus, de tudo aquilo que você possa imaginar, da glória de Deus. Então Deus disse assim: vamos pegar o homem, vamos fazer o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e vamos revesti-lo com a nossa glória. Então Deus construiu todos os utensílios da arca e o tabernáculo em si com um modelo. Porque lá no Éden tinha o átrio, o santo e o santíssimo lugar. E aí eu depois, não vai dar tempo de explicar isso para os irmãos. Mas a arca, irmãos, quando eles revestiram a arca por dentro e por fora com ouro puro, Bezaliel, então, o Senhor disse assim: ainda falta mais uma coisa, falta você construir uma tampa para colocar em cima da arca, chamada de propiciatório. Esse propiciatório era uma tampa que ficava em cima da arca, e esse propiciatório também, ele foi construído de puro ouro. Só para você ter uma ideia, o propiciatório, que era a tampa da arca, pesava 32 quilos de puro ouro. 32 quilos de puro ouro. Mas Deus disse assim: não é só o propiciatório. Você vai colocar no lado esquerdo um querubim e do lado direito um outro querubim. Esses querumbins estarão olhando para onde? Para cima? Para o lado, para um ou para o outro? Não, esses querumbins devam estar curvados, com as suas asas cobrindo a arca em cima do propiciatório, e eles estarão olhando para o fundo da arca. Pergunte-me assim: por que, pastor, eles estavam olhando para o fundo da arca? Não, vocês estão muito fracos, gente, pelo amor de Deus. Perguntem para mim bem forte: por quê? Não, mais uma vez, por quê? Porque quando Deus estabeleceu a construção da arca em si, de madeira de acácia, toda revestida por dentro e por fora com ouro puro, o propiciatório com 2 querubins, um querubim à esquerda e um querubim à direita, Deus disse especificamente que eles deveriam estar olhando para o fundo da arca. Por quê? Porque Deus colocou 3 elementos no fundo da arca. Quais foram? As tábuas, o pote com maná e a vara de Arão. Esses 3 elementos têm um significado muito importante para as nossas vidas. O que significam esses 3 elementos? Diga comigo assim: esses 3 elementos, me ajuda aí, diga: esses 3 elementos significam a rejeição do homem às coisas de Deus. Segura aí. Esses 3 elementos significam a rejeição do homem às coisas de Deus. Tudo aquilo que o homem rejeitou estava no fundo da arca. Deus mandou a sua lei, eles rejeitaram. Deus mandou o sacerdócio, eles rejeitaram. Deus mandou comida boa, maná no deserto, também eles rejeitaram. Então no fundo da arca estava a rejeição daquilo que Deus fez, Deus deu para o homem. Então como é que se vai resolver esse problema? Porque os querubins estavam olhando para o fundo, dizendo assim: Senhor, deixa a gente descer um pouquinho lá na terra, para a gente fazer um miserê lá embaixo, para a gente extirpar todo mundo, para a gente destruir com todo mundo. Aí o Senhor dizia assim: calmem, não façam nada, porque eu preparei algo extraordinário para que venha sobre a arca, para que desapareça toda a iniquidade do homem, para que o homem seja perdoado. E o que é? Calma que vocês vão ver. Aí uma vez por ano existiam 2 tipos de sacrifício que se fazia no tabernáculo: o sacrifício pelo pecado do sacerdote e dos levitas, e um outro segundo sacrifício que era pelo pecado da nação. Pelo pecado da nação, o sumo sacerdote entrava uma vez por ano no Santo dos Santos, do Santíssimo Lugar. Ele levava consigo um cordeiro limpo, imaculado, de 1 ano de idade, sem mancha, sem ter osso algum quebrado, perfeito. O cordeiro era analisado nas suas minúcias, porque o cordeiro não poderia ter defeito. Deus disse assim: não tem ninguém melhor para fazer esse sacrifício a não ser o meu próprio Filho Jesus Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus. Aleluia. Aí o que acontece?
Tipologicamente, dentro da tipologia bíblica, eles escolheram os cordeiros. Todos os grandes sacerdotes, tanto os grandes patriarcas, eles sacrificaram cordeiros, apontando para o Cordeiro de Deus que estava prestes para vir, para poder apagar os nossos pecados e aplacar a ira de Deus de sobre a humanidade. Mas como fazer isso? Olhe para o irmão que está ao seu lado e diga assim: os querubins são guardiões. Os querubins, meus irmãos, eles são os guardiões da presença de Deus. Deus tem os querubins, os serafins, os arcanjos, os anjos, e ele tem um que é o comandante. Se lembram dele? Ele é o Miguel. Quando Daniel estava em oração, quem foi lá guerrear? A teofania de Deus disse assim: agora é hora, chegou a hora de pelejar, é ele. Deus disse a Moisés: Moisés, essa arca vai representar a minha presença. Que no hebraico, durante muitos anos, hein? Várias igrejas ficaram por aí, Shekinah, Shekinah. Essa palavra não existe na teologia bíblica. Não existe a palavra Shekinah. Essa é uma criação que foi feita pela rainha da prostituição chamada Shekinah. Foi muito bem, na época de Jerônimo eles criaram tudo isso, criaram a palavra Shekinah e impregnaram dentro das igrejas, principalmente surgiu dentro da igreja católica. Não existe a palavra Shekinah, pode estar no Google, onde você quiser, pode debater comigo, eu explico para você. Não existe, no hebraico só existe uma palavra que denomina-se a glória de Deus, chama-se Kabod. Kabod é venha a tua glória, e Icabode foi-se a tua glória. Não existe Shekinah na Bíblia. Quem foi que criou isso? Os teólogos da era do século 16, 17, 18, 19. O diabo impregnou isso em muitas igrejas. Mas não vou falar sobre isso aqui, porque senão a gente não ganha o tempo que a gente precisa. Então a arca de Deus... Deus disse para Moisés: Moisés, a arca ela vai simbolizar especificamente a minha presença. Vocês vão conduzir a minha presença. Você não entendeu não que você dava um glória a Deus aí essa noite. Deus estava dizendo para você, para Moisés e para o povo: no momento em que vocês colocarem a arca no caminho para a peleja, para a batalha, para a guerra, vocês estarão levando a minha presença. Naquela época eles conduziam a presença na arca. Hoje não precisa mais da arca, porque você mesmo é a arca de Deus aqui na terra. Você mesmo é que conduz a presença de Deus. Por isso que eu disse no início que tem que haver uma preocupação muito grande, um respeito, que nós estamos conduzindo a presença de Deus. Vocês estão entendendo isso, meus irmãos? Isso é uma mensagem de 6 horas de pregação. Mas eu vou resumir, pastor, ao máximo. Vou dar só aqui. Estou só na introdução, eu não entrei no texto. Eu estou apenas na introdução, eu nem entrei no texto ainda. Estou introduzindo um pouquinho para os irmãos entenderem isso aqui. Quer o quê? Quinta também? Outra? O senhor que manda. E aí, quer que a igreja? Amém, meus irmãos? Mas vocês têm que trazer mais gente, vocês têm que convidar mais irmãos, porque isso aqui é profundo demais. Vocês não têm ideia o que a gente vai debulhar aqui, o que a gente vai ver aqui, são coisas profundas. Eu vou falar sobre as duas igrejas, a igreja de Abinadab e a igreja de Obed-Edom, para os irmãos entenderem isso aqui profundamente, quem foi Obed-Edom realmente, quem foi Abinadab. Irmãos, isso aqui é algo extraordinário, porque o Kabod, a glória de Deus, estava sobre a arca. Aonde a arca estivesse, diga assim comigo, aonde a arca estivesse, ali estaria a presença de Deus. Tem alguém aí que conduz a presença de Deus aqui essa noite?
Aonde quer que você vá, você não conduz a você mesmo, não. Você conduz a presença de Deus. Jesus disse: eu vou para o Pai, mas deixarei convosco um outro, que esteja convosco para sempre. Ele é o Consolador, é o Espírito da verdade, é o Espírito do poder. É Ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É Ele quem liberta, é Ele que usa teus lábios, é Ele quem usa a tua voz, é Ele quem usa as tuas mãos, é Ele quem usa a tua mente, é Ele quem usa o teu corpo. Nós hoje conduzimos a presença de Deus. Não é mais arca construída por mão humana. Eu disse para os irmãos que aquilo lá é tipo, antitipo daquilo que o Senhor preparou para nós no Novo Testamento e também para a igreja atual. Então, meus irmãos, aonde estivesse a arca, estaria a presença de Deus. E Deus disse o seguinte: Ele estabeleceu um princípio. Qual foi o princípio que Deus estabeleceu para a arca? Ninguém do povo comum, ninguém do povo comum. Quais são as pessoas? O povo comum são os israelitas comuns, os fazendeiros, os agricultores. Ninguém do povo comum poderia conduzir a arca. Então, pastor, quem poderia conduzir a arca? Somente os levitas. Só quem podia conduzir a arca eram os levitas. Isso está lá em Número, capítulo de número 7. Abra aí para você ler. Números, capítulo de número 7. Hã? Perfeitamente. Agora vamos já chegar. Porque Deus disse assim: só quem... Vocês entenderam agora? O pastor já começou aqui a falar que eu vou chegar lá. Irmãos, vocês entenderam agora? Veja capítulo de número 7, versículo de número 9 de Números. Diz assim o texto. Se pastor, se quinta-feira o senhor quiser botar alguém aqui, só para a gente... Eu vou usar muito a Bíblia. Viu? Se tiver o obreiro, a pessoa, vou usar muito texto, irmão. Tem muito texto bíblico. Para me explicar isso, não adianta só eu falar aqui. Eu tenho que abrir na Bíblia para os irmãos entenderem tudo isso aqui. Isso aqui é muito tremendo, é muito profundo isso aqui. Tá? Então veja lá, capítulo 7, versículo de número 9, diz assim o texto: mas os filhos de Coate não lhes deu nada. Aqui está falando que aos filhos de Coate, Deus não lhes deu nada. Não deu o quê? Não deu posse, não deu fazenda, não deu gado, não deu ovelha. Não lhes deu nada. Porque levavam sobre si e em seus ombros o quê? O serviço do santuário. Então presta bem atenção, não podia ser conduzido por ovelha, por cabra, por boi, por camelo, nem por jumento. Não podia. Vocês estão entendendo por que aconteceu um desastre naquele culto lá, próximo de Kiriat Jearim? Próximo da casa de Obed-Edom? Por que o culto parou? Por que o culto se transformou em um verdadeiro desastre? Porque tem pessoas que querem conduzir e fazer a obra de Deus de qualquer maneira, querem fazer as coisas de Deus do seu jeito, querem fazer as coisas de Deus da sua forma, querem fazer as coisas de Deus do seu pensamento. Ei, a obra de Deus não se faz do jeito que nós queremos. Existem princípios. Princípios. Sim, pastor. 4:15 fala também. Vamos ver 4:15. Números, capítulo 4, versículo 15, fala também. O livro de Números, ele vai tratar sobre esses assuntos. O livro de Números, ele vai tratar sobre as regulamentações. Todos os regulamentos, do que pode, do que não pode, está aqui estabelecido. 4:15 diz assim: e logo que Arão e os seus filhos terminem de cobrir todos os elementos do santuário, os filhos de Coate virão após eles para transportá-los, mas sem tocar nas coisas santas. Sim, pastor, sabe por que o texto seu aí diz sagrada e está errado? O seu texto está errado, não é sagradas.
Porque tem coisas que podem ser consagradas ou sagradas por muita gente. O Senhor disse assim, tem que ser santas. Ele disse, sede santos porque eu, o Senhor, sou santo. Não existe na Bíblia dizendo assim, o Senhor sagrado. Não, não tem. Só diz que Ele é santo, 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 Ele é santo. E se em todos os utensílios da arca estava a presença de Deus, tudo era... Não, vamos lá. Se em todos os utensílios da arca estava a presença de Deus, então tudo era santo. Veja o texto. Então diz que era santa. Para que não morram. Eis o encargo dos filhos de Coate no tabernáculo da congregação. O encargo deles era este. Eles foram consagrados para isso. Aí os irmãos vão entender a diferença da consagração para a santificação. O que tem de pastor consagrando o carro dos outros, a casa dos outros, tem que entregar tudo na igreja. Está tudo errado, pastor. Vou ensinar isso aqui para vocês. Bíblia está errado. Não se consagra carro, não se consagra casa, não se consagra, não. Se santifica. Tudo que for consagrado tem que ser devolvido para Deus. E agora, pastor, que eu consagrei a casa do irmão, consagrei o carro do irmão, eu consagrei não sei o que do irmão, vai ter que mudar a oração. Aí eu vou ensinar para os irmãos como é que vão ter que fazer. Não pode. O que é que você consagra para Deus? O microfone é dele. Não se pode tirar isso daqui para outra atividade, porque se tirar, morre. Não se pega um instrumento da casa de Deus para ir tocar em uma festa, em um baile. O que é da casa é da casa. O que é para fora é para fora. O que é do templo é do templo. O que é de Deus é de Deus. E não se pode mexer. Eu me arrepio todo quando eu começo a falar sobre isso. Vamos lá, irmãos. Vamos ganhar tempo. Já vou passar para o pastor. Eu estou só na introdução, irmãos. Não entrei ainda no assunto, só introduzindo o assunto para os irmãos entenderem. Eu aprendo com isso uma coisa importante, quando eu começo a perceber, quando eu começo a olhar, e ver que o Senhor diz assim, é santa. E somente os filhos de Coate, que são os levitas. Eu aprendo com isso que a presença de Deus, ela é, número 1, incorruptível. Número 2, imutável. Número 3, indestrutível. Mas por que, pastor, o senhor está dizendo isso? Porque a presença de Deus está coberta de muita glória. Irmão, quando Ezequiel teve a visão no rio Quebar, vocês já leram sobre Ezequiel no rio Quebar? Ele disse que viu a glória de Deus. E os irmãos entendem o que é isso? Não, vou explicar para vocês. A roda, o trono de Deus tem rodas. Quem criou a roda foi o homem? Não, foi Deus lá no trono. Veja lá no texto do rio Quebar. Ele diz, eu vejo o trono de Deus e tem rodas. E no meio das rodas tem olhos. E nas rodas tem uma glória. E eu vejo o Espírito de Deus que está sobre o trono da glória de Deus. E eu vejo querubins, irmãos. Aí Deus diz assim, uns com fisionomia de homem, outros com fisionomia de animais. E Deus vai dando, e Ele vai vendo todas as características. Então, a glória de Deus, ela é muito poderosa, irmãos. Quando você lê Isaías capítulo 6, do versículo 1 em diante, ele diz assim, quando a glória de Deus desceu a fumaça. Não, agora vamos lá no texto para ver. Veja lá Isaías, vou já concluir. Isso é só o gostinho para deixar para a próxima quinta. Pastor já me convocou, eu venho de novo. Já me convocou, né, pastor? Capítulo 6. Isaías capítulo 6, verso 1. 6:1 diz assim. E aconteceu no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi Adonai. Por que o meu texto está diferente? Porque eu estou usando uma versão que é diferente de todas as versões de vocês. Eu estou usando a melhor versão do mundo. Essa versão aqui é a versão de Nelson.
Por que, pastor, o senhor está usando a versão de Nelson? Porque as sociedades bíblicas do Brasil tiraram os nomes pessoais de Deus de toda a Bíblia. Me mostra aí na Bíblia de vocês. Vamos lá, o texto que nós estamos lendo aqui. Olha só, olha o que diz o texto. Aconteceu que no ano em que morreu Uzias, eu vi, o que está dizendo no seu? Eu vi ao Senhor, eu vi o Senhor. A palavra no original hebraico não é essa. A palavra no original hebraico é Adonai. Eu vi Adonai. O nome Senhor, ele é um nome que foi dado, mas só que como é que você conhece Deus? Pelos seus nomes pessoais. Como é que você conhece a Maria Ferreira da Silva Santos? Pelo nome pessoal. Você não chama ela assim, Mariazinha, está escrito Mariazinha? Isso é um apelido. Isso é uma forma que você está chamando que não é o nome verdadeiro. Então o que o pastor Alderi Nelson fez? Ele trouxe de volta os nomes de Deus para toda a Bíblia. Por isso que está aqui Adonai. Porque você precisa entender, porque quando Deus está falando, quando Deus está dizendo assim, eu sou o Senhor Jeová Jiré, não está escrito Jeová Jiré, está escrito eu sou o Senhor, ou então eu sou Deus. Quando é que Deus está falando com você como ele sendo Jeová Jiré? Então é preciso trazer os nomes pessoais de Deus para o texto sagrado. Quem foi que tirou os nomes pessoais de Deus? As sociedades bíblicas do mundo tiraram, porque quando Jerônimo traduziu a Bíblia, Jerônimo quando traduziu a Bíblia, irmãos, vocês vão se assustar com isso aqui, eu não vou nem falar que todos os irmãos vão acabar querendo se desviar. Quando esses caras construíram a Bíblia, eles escreveram esse texto sagrado bebendo. E eu provo para vocês. Eu não vou falar sobre isso aqui. Vamos lá no texto. Olha o que diz o texto aqui. E acima deles, versículo 2. Acima dele estavam quem? Os serafins. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto. Por quê? Porque a glória de Deus era tão grande que nem os querubins conseguiam olhar. Sabe quando Moisés subiu no monte, o Senhor disse assim, Moisés, o que foi que Deus disse para Moisés? Irmão, Moisés não conseguiu olhar a glória de Deus, porque nenhum homem consegue olhar a glória de Deus. Se os querubins, está dizendo no texto que eles tapavam o seu rosto e cobriam também os seus pés, e com 2 voavam, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, e com 2 eles voavam. Diz assim, a gente não pode, não tem como olhar, não tem como chegar, não tem como ficar próximo da glória do cabode de Deus. A glória de Deus, ela é tão forte, ela é tão poderosa, já concluir, ela é tão extraordinária, ela é tão grandiosa, irmãos, que ninguém consegue resistir o poder dessa glória. Veja o que ele está dizendo aqui, ó. E exclamaram uns para os outros o quê? Santo, santo, santo é Jeová Tissabaote, ó, nome pessoal. Tissabaote quer dizer o Senhor dos exércitos. O nome próprio de Deus está na Bíblia, tem que estar, para você entender. Tissabaote quer dizer o Senhor dos exércitos, ou dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. E os umbrais das portas tremeram diante da sua voz. Imagina, irmão, Isaías olhando dentro do templo, ele estava dentro do templo, de repente a voz de Deus, como trovão, tremendo, e tudo começou a tremer. Os umbrais começaram a tremer. Os umbrais, as janelas começaram a tremer, porque a glória de Deus era tão grande. E ele diz, a voz do que clamava, e a casa se encheu de nuvem. Irmão, Deus não precisa mandar a sua glória na totalidade. Deus só precisa mandar a nuvem, só isso. Só precisa da nuvem, não precisa de muita coisa. Somente a nuvem já faz a diferença. Quem está entendendo aí, diga glória a Jesus. A madeira de acácia, ela é a madeira mais nobre. Tem muita gente que diz assim, Deus fez o homem do pior da terra. É mentira. É a maior
é a maior burrice teológica de alguém que prega dizendo: o Senhor te fez daquilo que havia pior na terra. Não, irmão, não, nada disso. Deus construiu, fez o homem, criou o homem daquilo que era mais nobre. E cobriu o homem daquilo que é mais precioso. A madeira é a mais nobre. E o ouro é o que é mais precioso. O que significa isso? Significa que a presença do Senhor Jeová para cada um de nós é preciosa. Quando você olhava para a arca por fora era uma coisa, por dentro era outra. Ah, você não pegou não? Meu Deus do céu. Pega essa palavra aí. Quando se olhava a arca por dentro era uma coisa, quando se olhava a arca por fora era outra. Talvez você esteja sendo equiparado a isso. Talvez quando olha para você por fora é de um jeito, mas quando olha para você por dentro é de outro. Ei, se prepare, porque o que muda a vida da gente é a glória de Deus. O que muda a família da gente é a glória de Deus, é a palavra de Deus, é o cabode de Deus. O que muda a tua casa, o que transforma a tua casa, o que prospera a tua casa é o cabode, a glória de Deus. Só para vocês terem uma ideia, o que foi construído, o que foi utilizado, ou o que foi gasto para construir a arca de Jeová por dentro, daria 7 vezes para construir por fora. Você não pegou não? O Senhor disse assim: não é o que entra. Pega essa palavra aí. Ele está dizendo é o que sai. Deus, ele quer transformar você por dentro, porque se ele transformar você por dentro, você por fora vai reluzir, você por fora vai dar testemunho, você por fora vai ser mais crente, você por fora vai dar glória a Deus com os seus lábios, vai dar glória a Deus com os seus pés, vai dar glória a Deus com as suas mãos, vai dar glória a Deus com os seus olhos, vai dar glória a Deus com tudo que você tem por fora. Mas no meio desse inteirinho, aí eu paro bem aqui, pastor, para a próxima quinta, pode ser? O senhor que manda. Se o senhor disser que não vem, não vem não. Então, próxima quinta eu vou falar sobre ele. Eu vou falar de ponto a ponto para os irmãos entenderem assim profundamente. Isso aqui é muito poderoso, muito extraordinário. Quando eu fiz o doutorado em Antigo Testamento, poxa, esqueci de trazer os livros, pastor, mas quinta-feira eu trago meus livros. Esqueci de trazer meus livros para os irmãos. Mas quinta-feira eu trago para os irmãos, tá bom? Os meus livros para os irmãos. Não sei se eu vou ter todos, porque são poucos livros. Mas eu tenho lá alguns, uns 300 livros do O Escolhido, que é um livro extraordinário. Os irmãos podem comprar e podem ler esse livro, que é um livro poderoso. Vai mudar a tua forma de pensar, da tua cultura, de tudo que você pensar. Então, Deus abençoe os irmãos essa noite. Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos, em nome de Jesus.